O mundo humano, o submundo, o mundo celestial. Os três mundos tentaram manter o equilíbrio, mas com o tempo. Este mundo entrou em colapso antes do aparecimento de todos os tipos de perigos. Mundo celestial. A misteriosa força negra de Hongtong encheu o céu claro como uma praga com velocidade. Os soldados gritam que a força das trevas engoliu a cidade. Mas o general responde: morreremos, mas defenderemos o nosso palácio. Abriram a barreira e os sagitarianos dispararam centenas de flechas. Infelizmente, seus ataques foram completamente inúteis. Neste momento, algo apareceu no chão. Os soldados já haviam corrido para fugir, mas o general os deteve com uma ameaça de morte. E naquele momento, uma mão enorme saiu do chão. Uma voz foi ouvida e a mão ordenou aos soldados que fossem para o lado negro. Já não tinham esperança e resignaram-se com o fato de terem perdido. Mas de repente, um relâmpago claro apareceu do céu e destruiu a mão. Acontece que era uma lança lendária. O dono desta lança era o lendário deus Arlen e seu lobo de estimação, Xiao Tian. Ele ficou absolutamente chocado com o fato de as forças das trevas terem se infiltrado em quase todo o território celestial. Xiao Tian exclamou que algo estava se aproximando. Acabou sendo uma enorme estátua de Buda. Os soldados disseram que até o mestre Buda havia aparecido, e que certamente agora teriam uma chance de escapar. Mas Deus Arlen e Xiao Tian sentiu algum tipo de truque. No mesmo instante, o mestre Buda começou a atacar o reino celestial. Deus Arlen imediatamente ativou a defesa. Ele abriu o terceiro olho na testa. Essa habilidade adicionou ainda mais poder a ele. Xiao Tian o advertiu para não ser tão duro com ele. Mas Arlen ainda se decidiu e apontou a lança diretamente para o mestre Buda. Quando ele esfaqueou aquele demônio que se passava por Buda, sua lança foi retida por algo dentro dela. Xiao Tian gritou para ele ter muito cuidado porque esse espírito é um espírito estranho que pode ser mais perigoso do que ele pensa. E foi assim que a estátua de Buda começou a devorar tudo em seu caminho. Naquele momento, Arlen agarrou a lança com entusiasmo e percebeu que suas forças o estavam abandonando e que ele logo iria definhar. Xiao Tian não conseguiu ver tão facilmente e avisou o demônio que o despedaçaria se não deixasse Arlen ir. Mas Arlen disse a Xiao Tian para não se aproximar, pois era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ele entendeu a missão desses demônios e também percebeu que os deuses não poderiam derrotá-los. Ele também disse a Xiao Tian que tinha uma missão para ele. Xiao Tian respondeu. Ele não achava que Arlen fosse tão covarde se não pudesse matá-lo. Xiao Tian fará isso, mas Arlen disse a ele para ouvi-lo com atenção e disse: talvez você possa lutar contra ele, porque você não tem o poder de Deus em você, porque você é um demônio que encontrei na Terra e levei comigo para território celestial. E neste momento, Arlen decidiu quebrar o selo colocado em Xiao Tian. Xiao Tian não entendeu o que estava acontecendo e perguntou: este é um enorme poder demoníaco ou o quê? Ele ficou muito feliz por ter sido libertado deste selo e por seu tormento finalmente ter terminado. Do nada, um enorme punho apareceu acima de Xiao Tian, selando-o no chão. Esta ação abriu um portal no chão, para o qual Xiao Tian voou como uma bala. Finalmente, disse Arlen: esta pode ser a única solução. Xiao Tian gastando suas últimas forças. Arlen acreditava que Xiao Tian poderia mudar o futuro e que definitivamente deveria consertar as coisas infiltrando-se no mundo humano. Vamos até um menino que de alguma forma conseguiu cair na água. Ele pensou que não havia mais salvação. Sua vida acabou. Ele não tinha muita vontade de viver, já que a pessoa que mais amava havia partido. Essa pessoa era sua mãe, aquele que ele amou muito. Um acidente de carro tirou sua vida. Ele voou com o carro de um penhasco e Bei Ming perdeu um braço e uma perna no acidente. Sua mãe não conseguiu se salvar e infelizmente morreu, mas de repente as mãos de alguém apareceram na água. Ele foi puxado pelo suéter e retirado da água. A menina disse que a piscina tinha apenas 1,5 metro de profundidade para se fingir de morto, parecendo estúpido. O menino disse que estava brincando, o que a menina ficou brava. O professor perguntou ao garoto chamado Bei Ming se ele estava bem, e ele disse que sim, quando o professor e Bei Ming se conheceram na rua. O professor se perguntou por que era esse pequenino quem ia para a aula de educação física. Acontece que Bei Ming era deficiente e tinha uma prótese em vez de uma mão. Os alunos não entendiam por que ele continuava a frequentar a escola. A garota que o tirou da piscina naquele momento perguntou aos 2 hooligans se foram eles que empurraram Bei Ming para dentro da piscina.
Naturalmente, eles deram desculpas e disseram que não ousariam fazer isso. O nome da garota era Su Yuer. Ela era a guarda-costas pessoal de Bei Ming. Os companheiros também perguntaram a Bei Ming se ele estava bem. Depois disso, nosso protagonista se virou e pensou no que poderia ser pior do que uma falsa simpatia. Com estas palavras, ele se referia a toda a ganância e hipocrisia de seus colegas. Ele sabia que eles estavam apenas se vangloriando e rindo pelas suas costas. Durante toda a sua vida, desde a infância, ele sofreu bullying e ridicularizado. Então já estava acostumado. Mas Bei Ming não tinha o mesmo temperamento e não desistiria tão facilmente. Naquele mesmo dia, na quadra de basquete, Bei Ming mancou em algum lugar e caminhou. Mas de repente uma bola rolou para seu pé. 2 caras pediram que ele entregasse a eles. Ele se abaixou para pegar a bola, mas quando a pegou, a bola caiu imediatamente novamente. Tudo se deve à sua prótese. Bei Ming estava muito nervoso porque não queria ficar envergonhado. Os meninos gritaram com ele por ele ser o ex-capitão do time de basquete do colégio e não consegue pegar a bola. De repente, um cara se aproximou dele. O nome dele era Lin Ken, afirmou esse cara, porque Bei Ming está cambaleando e mancando pela escola. Ele parece um palhaço. Essas palavras deixaram Bei Ming um pouco irritado, pegando a bola do chão. Lin disse que a única coisa que gosta em Bei Ming é sua tenacidade. E nesse mesmo segundo, ele acertou Bei Ming com a bola bem no peito e disse-lhe para parar de fingir. Lin não entendeu o que Bei Ming quis dizer, e quando eles se separaram, ele disse a ele: "Corra para casa, deite-se na sua cama e aceite seu destino." Com essas palavras, Bei Ming só pôde permanecer em silêncio. Mesmo assim, a franqueza de Bei Ming foi mais agradável do que a simpatia enganosa dos colegas. Depois da aula, Su Yuer estava esperando por ele do lado de fora. Bei Ming havia esquecido o guarda-chuva e queria ir para casa com ela. Ela demonstrou muita atenção a Bei Ming porque ele a protegeu quando criança. Eles caminharam calmamente pela rua, mas Bei Ming foi pego no ombro por um cara indignado. O homem começou a gritar que seu braço estava quebrado. Os amigos do homem agarraram Bei Ming e começaram a ameaçá-lo. E o próprio homem puxou uma faca. Surpreendentemente, não havia medo no rosto de Bei Ming. Este grupo acabou por ser nada mais do que ladrões comuns. Um dos homens colocou uma faca no pescoço de Weir e disse que se uma garota tão bonita estava perto de um homem tão atrasado, ela devia ter dinheiro. Bei Ming concordou em dar todo o dinheiro apenas para deixá-los ir. Um dos ladrões disse que só os deixaria sair se Bei Ming tirasse a roupa e ficasse nu. Esse seria o castigo pela sua insolência. Bei Ming percebeu que precisava proteger Weir e teria que fazê-lo. Ele tirou a roupa e jogou-a na calçada. Quando os ladrões viram seu corpo, imediatamente começaram a brincar que ele se parecia com um homem de ferro. Quando revistaram suas roupas e encontraram sua carteira, ela continha apenas 100 pilas. Eles olharam para as próteses de Bei Ming, pareciam muito caras. E naquele mesmo segundo, o braço mecânico de Bei Ming foi arrancado pela raiz. Um dos ladrões percebeu algum tipo de truque da parte de Weir. Isso mesmo, porque num instante, ela lhe deu uma cotovelada no queixo. O ladrão voou em direção à parede. Ficando em posição de luta, a garota ameaçou o ladrão, dizendo a Bei Ming para entregar suas coisas a ela. Claro, ninguém quis ouvi-la, imediatamente apunhalando Bei Ming nas costas com sua prótese. Continuaram tirando sarro do cara que eles chamaram de aleijadinho. Depois de uma pequena briga, o ladrão foi espancado. Bei Ming não conseguiu assistir isso com calma e decidiu agir. Ele empurrou um dos caras e imediatamente se lançou contra o outro, acertando-o com o resto da prótese bem no rosto, sentindo um certo desconforto. Ele virou a cabeça e viu que havia uma faca enfiada no seu abdômen. Ele começou a tossir sangue e a perder a consciência. A última coisa que viu antes de morrer foi sua garota favorita, Weir. Eles lhe mostraram algumas lembranças de sua vida. Ele se lembrou de sua mãe e de como ela estava morrendo. Sua vida foi muito angustiante e com muitas histórias ruins. Mas, de repente, um relâmpago apareceu no céu. O mesmo relâmpago vindo das terras celestiais. Como lâminas, ela cortou o céu noturno e perfurou o chão. Como você já deve ter adivinhado, esse feixe vai direto para Bei Ming. Seu corpo iniciou o processo de reencarnação, e os ladrões neste momento não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas Bei Ming não se importava mais com nada enquanto absorvia cada vez mais energia. Um novo braço começou a se formar no lugar de sua mão. Bei Ming apareceu diante de nós da forma mais bonita.
Seu corpo estava cheio de poder e ele parecia ter se tornado o novo mestre de Xiao Tian. E os ladrões se perguntaram o que era. Agachando-se, Bei Ming começou a invocar a força demoníaca Xiao Tian. Ele parece ser bom nisso. Algo estranho começou a acontecer pelas costas de um dos ladrões, o que causou sua surpresa, superado pelo pânico. Ele agarra sua mão e percebe que não consegue senti-la. Pelo que sei, Bei Ming tirou toda a força vital da mão do ladrão. O segundo ladrão arrancou a faca de sua mão e disse que não tinha nada a ver com isso, que ele estava apenas de passagem. Quando Bei Ming se virou, o terceiro ladrão disse: "Quem diabos é você? De onde veio esse poder?" Bei Ming não se importava mais com nada. Ele só queria lidar com criminosos. O ladrão disse que ele também era um demônio e que tudo tinha sido um mal-entendido. Ele percebeu que era melhor desistir, já que a energia demoníaca de Bei Ming era muito grande. O ladrão já estava preparado para morrer, mas Bei Ming simplesmente caminhou ao lado dele. O ladrão se perguntou se ele havia sido salvo, mas aconteceu exatamente o contrário. Ele acabou na boca de um monstro. Neste momento, Bei Ming estava se aproximando de Yuir. Ela ficou muito assustada e tentou argumentar com Bei Ming. Quando ele chegou bem perto, ele tinha um sorriso maligno no rosto. A garota continuou dizendo o nome dele, esperando que Bei Ming retomasse a razão, mas ele não prestou atenção em nada e abriu bem a boca demoníaca. Parecia que ele ia comer Yuir, deve ter comido ela, porque se ouviu um grito terrível lá fora, Bei Ming está sonhando. No sonho incomoda o que, em vez de celebrar um jantar festivo, foi ao templo com sua mãe. Sua mãe o interrompe e manda ele calar a boca. Eles oraram a Buda. A única coisa que ela pediu ao menino foi que sua mãe estivesse sempre segura e saudável. Mas no mesmo momento, o sonho volta a quando eles estavam caindo do penhasco. Houve uma explosão massiva. Enquanto continuava sonhando, Bei Ming não entendia por que continuava sonhando a mesma coisa. Alguém pelas costas de Bei Ming pronunciou uma frase ateísta. Quem está aqui? Era Xiao Tian. Ele estava dizendo a Bei Ming que seu chamado Deus não existia mais. Em pânico, Bei Ming perguntou quem estava falando com ele. Mas o demônio disse que não precisava saber, pois Bei Ming seria seu alimento. Nesse momento, o sonho foi interrompido. Bei Ming acordou em uma cama de hospital suando frio. Rapidamente percebeu que estava em um hospital, pois o cheiro era muito familiar. Ele esperava estar apenas sonhando com o monstro do seu sonho, mas acabou sendo exatamente o oposto. O lobo Xiao Tian estava parado logo acima da cama de hospital de Bei Ming. Abrindo a boca, Xiao Tian perguntou: "O que diabos você fez comigo?" Quando nosso protagonista viu o monstro em seu quarto de hospital, ele se escondeu debaixo das cobertas por medo. Xiao Tian ficou irritado com esse comportamento e repetiu sua pergunta novamente. Mas Bei Ming gritou histericamente que não havia feito nada. Xiao Tian não ficou satisfeito com esta resposta porque havia perdido seu corpo físico e seu poder divino se apegou a esse menino. Ele não acreditou em Bei Ming, que não tinha feito nada. Aproximando-se de Bei Ming, Xiao Tian disse: "Se você não me contar a verdade, juro que cortarei sua garganta." Tudo o que Bei Ming pôde fazer foi dar desculpas e dizer que não sabia de nada. Mesmo assim, Xiao Tian deixou Bei Ming para trás, percebendo que ele era uma pessoa desprezível demais para fazer algo assim. Xiao Tian ficou um pouco ressentido por Arlen tê-lo enviado para o mundo humano. Então olhou pela janela e disse que não perderia a oportunidade de comer o mundo humano e que pensaria no céu mais tarde. Virando a cabeça, ele se dirigiu a Bei Ming, dizendo-lhe que acabaria com todas as criaturas e guardaria o próprio Bei Ming para a sobremesa. Então, enquanto ainda ameaçava Bei, ele voou pela janela, mas de repente Xiao Tian sentiu algo estranho. Um colar apareceu em seu pescoço. Acontece que no quarto de Bei Ming, uma corrente foi amarrada diretamente na coleira de Xiao Tian, impedindo que Xiao Tian escapasse. Com uma força tremenda, ele voou pela janela. Não sei o que está acontecendo. Já na sala, Xiao Tian olhou para Bei Ming e especulou que eles poderiam estar ligados por um selo espiritual. Ele não conseguia nem imaginar como Bei Ming foi capaz de selar seu poder divino, chamando Bei Ming de miserável. Xiao Tian não perdeu a esperança de se libertar das correntes. Mas de repente, Bei Ming agarrou sua cabeça, pensou em sua garota favorita, Yuir, começou a ter lembranças terríveis de ontem, da última vez que a viu, e então percebeu que a havia comido. Xiao Tian se aproximou de Bei Ming e perguntou se era ele ou a garota em questão, mostrando a língua e lambendo os dentes. Ele disse: ele sabia muito bem dessas palavras.
Bei Ming ficou horrorizado. Xiao Tian deu a desculpa de que estava com muita fome e nada poderia ser feito. Ele acrescentou: essa garota realmente se preocupa muito com Bei Ming. Depois de dizer essas palavras, Bei Ming deu um pulo e começou a se ressentir de sua vida inútil. Depois disso, ele imediatamente se virou para Xiao Tian e perguntou quem ele era e quão forte era. Xiao Tian não conseguia acreditar que esse cara não o conhecesse e imediatamente decidiu se apresentar a ele. Ele lhe disse que era um grande absorvente e que tinha o status de ser o demônio mais forte dos 3 mundos. E Bei Ming esclareceu mais uma vez: você é um perigo para a humanidade? Xiao Tian respondeu rindo que sim, é uma ameaça de proporções universais. Bei Ming queria dar uma lição a Xiao Tian sobre como se gabar. Ele saiu pela janela e quis pular. Xiao Tian ficou muito zangado porque sabia que se Bei Ming morresse, ele também não viveria, percebendo a gravidade da situação. Xiao Tian já era muito mais gentil, mas era tarde demais. Bei Ming pulou do parapeito da janela e caiu. Bei Ming mostrou o dedo médio para Xiao Tian, esperando que seu tormento finalmente acabasse. Mas, de repente, fios começaram a se enrolar na perna de Bei Ming. Logo foi completamente corrigido por esses tópicos. Aterrissando calmamente no chão, ele viu algo muito estranho à sua frente. Na frente dele estava uma enfermeira sexy pedindo a Bei Ming para não fazer isso de novo. Os fios que salvaram Bei Ming estavam cravados em sua mão. A enfermeira imediatamente se aproximou de Bei Ming e colocou a mão em sua bochecha, dizendo ao mesmo tempo que se Bei Ming morresse seria uma pena. Xiao Tian sentiu algum tipo de engano e ficou confuso com o cheiro que vinha da garota. E no mesmo instante a boca da enfermeira se transformou em algo horrível. Parecia que ia comer Bei Ming. Bei Ming imediatamente saltou para o lado. Xiao Tian gritou com ele. Usando a tesoura para se defender, Bei Ming entendeu mal Xiao Tian e simplesmente segurou a cabeça da enfermeira com as pernas. Então a técnica dela não funcionou, e a enfermeira cravou os dentes na barriga do ego. Intrigado, Xiao Tian virou-se para Bei Ming e disse-lhe que o que ele queria dizer era que Bei Ming esfaqueasse a enfermeira com uma tesoura de verdade. Não que ele fizesse uma tesoura com as pernas. Na verdade, a tesoura verdadeira estava bem ao lado de Bei Ming, mas ele nunca a pegou. Em vez disso, ele chutou a perna da enfermeira com toda a força, mas isso não a afetou em nada, e chamou Bei Ming de irmão mais novo desobediente. Erguendo a cabeça, ele disse a Bei Ming que isso o faria se sentir bem. Ele começou a sufocá-lo. Bei Ming estava segurando a bunda dela naquele momento. Xiao Tian assistiu a tudo isso e chamou Bei Ming de bom por apalpar a bunda da enfermeira. Acontece que Bei Ming não estava apalpando a enfermeira, mas sim segurando os espinhos que haviam saído de sua bunda. Bei Ming não aguentava mais. Ele lembrou que queria morrer de qualquer maneira. Então, como estava se defendendo, ele soltou as mãos dela. Xiao Tian não ficou feliz com isso, pois sabia que se Bei Ming morresse, ele também morreria. Xiao Tian exigiu que a enfermeira soltasse a criança. Ele a chamou de Nimiedaf. E como ela ousa tocar sua presa? Virando-se, ela reconheceu Xiao Tian. Xiao Tian ficou indignado porque a garota fera o conhecia, mas ela ainda ousou se comportar de maneira tão nojenta. Ela riu em resposta e disse que ninguém no mundo considerava mais Xiao Tian um grande demônio. Essas palavras irritaram Xiao Tian e ele atacou a garota, mas, para sua grande surpresa, ele passou. Ele não entendia por que seus ataques eram inúteis. Acho que foi por causa do Bei Ming. A garota monstro riu de novo e disse que não era estúpida o suficiente para vir despreparada. Ela disse que Xiao Tian era muito estúpido se ainda não tivesse percebido que estava perdendo seu poder demoníaco por causa desse garoto. Xiao Tian estava preocupado porque poderia perder todas as suas forças. A garota continuou sentada em cima de Bei Ming e riu. Xiao Tian não conseguia acreditar que seu grande nome estava sendo manchado por esse demônio perdedor e excitado. Bei Ming acordou. Ele pensou que já estava no céu quando viu os seios de uma mulher na sua frente. Mas suas sensações agradáveis rapidamente se dissiparam quando ele percebeu que ainda estava vivo. Ele pediu para ser alimentado o mais rápido possível, e a enfermeira disse para ele não se preocupar. Que ela cuidaria disso, mas de repente alguém jogou uma maçã nela. Era Yuir. Ela veio visitar Bei Ming. E é isso que acontece aqui. Ela estava com raiva. Bei Ming ficou muito feliz quando percebeu que o cachorro não a havia comido. Acontece que o cachorro fedorento Xiao Tian acabara de mentir para Bei Ming. Yuer ficou muito brava ao ver isso e começou a jogar maçãs em Bei Ming e na enfermeira. A enfermeira não quis deixar testemunhas e imediatamente correu em direção a Yuer.
A enfermeira chegou bem perto e Yuer ainda não entendia o que estava acontecendo, sem pensar muito no assunto. Ela chutou a nuca da enfermeira com o pé, fazendo-a voar para o lado. A enfermeira gostou do chute de Yuer e elogiou-a por ser tão forte, mas ainda assim não ia deixá-la ir, com as palavras de que ele não conseguiria o que queria novamente. A enfermeira se transformou em sua forma final, parecendo uma aranha. A enfermeira imediatamente começou a atacar Yuer. Nesse momento, Bei Ming estava sentado no chão e gritou para Yuer fugir, mas já era tarde demais. Yuer empurrou-se contra a parede e fios começaram a envolver seu pescoço, estrangulando-a e levantando Yuer. A enfermeira disse que ele estava prestes a matá-la. Mas então, Bei Ming correu e começou a esfaquear o tentáculo da enfermeira com uma tesoura. Ela virou a cabeça e olhou para ele, dizendo a Bei Ming para calar a boca. No mesmo instante, seu tentáculo perfurou o peito de Bei Ming. Ele assistiu a tudo, afogando-se em seu sangue. Lágrimas escorreram pelo rosto de Yuer. A enfermeira disse a Bei Ming que ele estava bem, que não havia atingido nenhum órgão importante e que não morreria tão facilmente. Tudo o que Bei Ming sentiu foi dor. Desamparo, raiva, humilhação, arrependimento, persistência. Xiao Tian correu rapidamente até Bei Ming e perguntou se ele finalmente tinha vontade de sobreviver, se ainda queria viver. Xiao Tian tem uma sugestão para Bei Ming, depois de dizer essas palavras. Bei Ming se viu em um lugar que lhe parecia um inferno. Ele ficou ali se perguntando por que tudo sempre subia pela sua bunda. Ele também não sabia se estava vivo ou morto. Xiao Tian, que também estava neste local, acusou Bei Ming de não valorizar em nada sua vida, mesmo sendo um inseto constantemente tentando sobreviver. Ele chamou Bei Ming de patético. Bei Ming respondeu que Xiao Tian não conseguia entender sua dor. Xiao Tian respondeu que não precisava entender nada e não estava interessado. Depois disso, Xiao Tian disse que Bei Ming não estava realmente no inferno, mas em sua mente. Aproximar-se de Xiao Tian disse um fato importante. Suas vidas e mortes estão interligadas, e Bei Ming não pode deixar as coisas passarem. Bei Ming respondeu que Xiao Tian teve muito azar na época. Xiao Tian continuou falando. Se eles se unirem, o mundo inteiro estará sob o seu controle. Mas Bei Ming respondeu que não colocaria o mundo em perigo. Xiao Tian ficou irritado porque esse pirralho rejeitou sua proposta. Para isso, Bei Ming respondeu que não deveria nem tentar intimidá-lo. Ele nunca irá cooperar, Bei Ming disse com um sorriso zombeteiro. Xiao Tian ainda tinha que obedecê-lo. Xiao Tian percebeu que não havia escolha e era preciso obedecer aquele pirralho para sobreviver. Eles chegaram a um acordo, mas Bei Ming não entendeu por que concordou tão rapidamente. Ao que Xiao Tian respondeu que não havia tempo a perder. Estamos de volta ao hospital, nesse momento. Bei Ming estava deitado no chão e emitindo poder demoníaco. A enfermeira não entendia o que estava acontecendo. A mão de Bei Ming afastou a garra da enfermeira. Dizendo que ninguém ouse tocar em Yuer, ele agarrou a enfermeira pela cabeça e começou a bater nela com todas as suas forças. Bei Ming tinha Yuer nos braços. Virando a cabeça, ele olhou para sua mão e se perguntou como um golpe tão simples poderia ter tanta força. Ele se virou para Yuer e pediu que ela fosse embora para que ele pudesse lidar com o agressor. Ela respondeu que ele estava ferido, removendo um enorme pedaço de garra de seu corpo. Bei Ming disse que foi apenas um arranhão. Essa ação irritou Yuer, pois ele não pode puxar a garra, ele pode morrer devido à perda de sangue. Yuer teve bastante medo de perder Bei Ming. Bei Ming ficou ali com uma garra nas mãos, sem saber o que fazer. Ele pensou em colocar de volta para acalmar Yuer, mas Xiao Tian o proibiu. Não houve necessidade disso, já que os poderes demoníacos de Xiao Tian pararam o sangramento. Bei Ming olhou para a ferida, ela realmente havia cicatrizado. Xiao Tian sorriu e disse a Bei Ming que isso era apenas uma fração do poder que ele era capaz. E isso, para liberar todo o poder, o protagonista teve que obedecer. Bei Ming perguntou a Xiao Tian com uma cara séria o que ele havia latido. Xiao Tian simplesmente brincou. Xiao Tian se virou e disse: "Tenho que ser paciente até que eu me recupere e quebre o selo espiritual, então você definitivamente será absorvido, pirralho." O selo espiritual estava bem na frente deles. Bei Ming o quebrou em pedaços com um soco. Nesse momento, a enfermeira recuperou a consciência. Ela percebeu que se comesse Bei Ming agora, ela se tornaria o demônio mais forte, mas Bei Ming pensou o contrário e, gritando para ele comer suas patas fedorentas, deu-lhe um soco no estômago. Ele então enfiou a própria pata na boca dela
Plantou os pés o máximo possível no chão e conseguiu acertá-la com toda a força possível, derrubando uma parede no processo. Ele olhou para sua nova mão, não conseguia acreditar em quanto poder ele tinha. Pulou de alegria, murmurando para si mesmo que agora poderia dar uma lição àquela desgraçada por ter machucado Yuir. Mas Xiao Tian gritou para ele parar, virando a cabeça. Na sua frente viu uma teia de aranha. Bei Ming olhou para ele e viu as pedras voando no corte da teia de aranha. Ele não achava que era tão esperto. Ele agarrou a cabeça e percebeu que quase havia caído em uma armadilha. Depois de cuspir a pata, a enfermeira ficou muito triste porque Bei Ming não caiu na armadilha. Ele sugeriu que ele se deitasse e esperasse morrer. A estas palavras, Bei Ming respondeu que já não era a criança que costumava ser, que ele era imparável, com uma cara perturbada. A enfermeira repreendeu Bei Ming para não fingir ser o todo-poderoso só por causa da força de Xiao Tian. Mas no mesmo instante, Bei Ming agarrou a teia de aranha e a arrancou. A enfermeira não conseguia acreditar como ela havia feito sua teia tecida com os mais simples fios celestiais. Algumas pessoas no andar ouviram um barulho no andar de cima. Chamaram com urgência a segurança. A enfermeira entrou em pânico, pois para continuar vivendo como humana, não precisava deixá-los ver sua verdadeira forma. Bei Ming ficou na frente dela e perguntou se ela queria comê-lo, porque ela estava hesitante, com medo ou algo assim. Reencarnando novamente como enfermeira, ela disse a Bei Ming para não ficar animado tão cedo, pois ela havia atraído muitos demônios com seus poderes demoníacos aumentados, alertando-o de um perigo maior. Ela se espalhou e pulou pela janela. Bei Ming ficou intrigado e perguntou a Xiao Tian se ele estava dizendo a verdade. Xiao Tian respondeu que estava mentindo, já que muitos demônios viveram no mundo humano desde os tempos antigos. Xiao Tian e Bei Ming continuaram a conversar sobre as consequências. E naquele momento, os guardas a quem Yuir tentava explicar alguma coisa já haviam entrado correndo. Neste momento, Xiao Tian explicou que embora tivesse perdido 90% de sua força, seria mais que suficiente para derrotar os demônios da Terra. Xiao Tian também sentiu algum tipo de armadilha no que estava acontecendo. Tive um mau pressentimento. Bei Ming chamou Xiao Tian de cachorro fedorento e contou por que ele mentiu sobre comer Yuir. Ele estava interessado no que realmente aconteceu. Xiao Tian pediu um pouco de respeito ao seu lado. Ele não gosta de ser tratado assim. Mas mesmo assim, Xiao Tian contou o que aconteceu então. Naquele momento, Yuir ficou muito assustada. Ela rezou para Bei Ming acordar. Ele estava pronto para devorá-la. Mas Yuir não se confundiu e acertou Bei Ming bem nos ovos. Tanto que eles quebraram. Cara, imagine a dor que esse nobre senhor passou. Ele caiu no chão e choramingou. Xiao Tian perguntou se Bei Ming estava satisfeito com o que ouviu. E Bei Ming respondeu que sim. Cidade noturna. Bei Ming estava no telhado do prédio e achou que a força daquele cachorro não era muito confiável. Ele queria ver o quanto seu corpo melhorou. Ele ativou seus superpoderes auditivos. Agora ele podia ouvir o que estava acontecendo a alguns quarteirões de distância. Isso o deixou muito feliz. Enquanto isso, Xiao Tian estava um pouco chateado porque eles estavam perdendo tempo. Ele se virou para Bei Ming e perguntou o que ele ainda estava verificando. Você não confiou nele? Bei Ming respondeu que todo herói deve testar seus superpoderes. Olhando para Bei Ming, ele percebeu algo. Xiao Tian correu até ele e perguntou para onde ele estava indo. Olhando para ele, Bei Ming estava observando uma garota tomando banho em seu banheiro. Eles gostaram muito do show. Bem, a garota pareceu notar sua aparência feia e se virou, assustando assim Bei Ming. Quando eles se agacharam, Xiao Tian disse isso porque estavam preocupados se estivessem muito longe. Obviamente ela não podia vê-los. Bei Ming respondeu que seu sexto sentido lhe dizia que eles a estavam observando. Depois de dizer isso, Bei Ming sugeriu tentar outros poderes. Ele subiu no corrimão e se preparou para pular. Idiota gritando, "O que você está fazendo?" Xiao Tian tentou detê-lo. Naturalmente suas palavras não surtiram efeito e Bei Ming foi embora. Ao fazer isso, ele arrastou Xiao Tian com ele. Enquanto voava, Bei Ming percebeu que sua audição era tão aguçada que ele conseguia ouvir as conversas dos transeuntes, e nesse mesmo segundo ele já estava fisgado com a mão na lanterna. Ele habilmente deu uma cambalhota, e ele pousou abruptamente, bem na frente de um casal apaixonado. Xiao Tian, por sua vez, simplesmente caiu no chão. Acontece que era a mulher que caminhava com seu homem. Ela ficou muito assustada e pressionou seu pretendente. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo,
Por favor, me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.